Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo e começamos o ano, né? Começamos 2026 já com recomeços. Não sei como foi o seu fim de ano, conta aqui para mim nos comentários se você viajou, se você trabalhou, se você entrou em recesso, o que é que você fez, como foi sua virada, que cor você escolheu para a virada de ano e se você passou ou não com uma calcinha ou uma cueca vermelha, como disse Márcia Sensitiva, para fazermos. Eu posso dizer que eu fiz isso, tá? Eu garanti isso e passei de amarelo, porque eu quis realmente atrair, né, e fazer ali um pedido simbólico, né, de prosperidade para este ano. E passei também muito tranquila, passei em casa, passei com os meus queridinhos, meus gatinhos, então foi muito tranquilo, uma virada muito tranquila, muito boa. E eu trabalhei um pouco, né? Tive alguns dias só de folga, de recesso, e aí por isso também não viajei. Mas me conta aqui como é que foi o seu, e eu espero que tenha sido também muito bom, e vou estar muito ansiosa para ler todos os comentários de vocês sobre isso. Mas como eu disse, ano iniciou já com recomeços por aqui. E aí eu pensei em conversar sobre isso com vocês aqui, porque afinal, este não é o primeiro e provavelmente, né, não seja nem o último recomeço pelo qual a minha vida passe. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência nisso e aí eu pensei em compartilhar aqui com vocês um pouco dela, ou menos um pouco do que eu acho que aprendi nestes recomeços que a vida me trouxe. Mas antes disso, se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo e muito prazer. Eu sou a Érica e eu estou semanalmente aqui trazendo pensamentos, coisas que eu fiquei pensando sobre para conversar com vocês. E já te peço para você já ir se inscrevendo aqui neste canal se você está no YouTube ou seguindo o podcast se você está no Spotify, porque isso ajuda muito os vídeos a circularem, o podcast a crescer, a chegar mais gente aqui. E também deixa o like nesse vídeo se você se conectar aqui com o que eu vou falar, se você curtir, compartilha com mais pessoas também para trazer mais gente para cá. E como eu disse, comenta aqui para mim como foi seu fim de ano e fica à vontade também para comentar sobre o tema. Eu quero muito que vocês interagem comigo para a gente realmente fazer disso uma conversa, né? E não ser só eu falando e só eu divagando sobre algum assunto aqui, tá bom? Bom, beleza. Então vamos lá. Falando sobre recomeços. Vou até trocar de mão aqui. Porque assim, eu estou vivendo agora, neste momento, mais um recomeço, como eu falei, não é o primeiro, mas é um recomeço um pouco esperado, só que assim, ainda que você se prepare, ou ainda que você leia sinais e aí você fale, bom, já imagino que isso vai acontecer e aí você se sinta preparado, ainda assim, quando acontece, você muitas vezes não tem ali muito um jeito de agir, né? Um jeito de reagir. No meu caso, eu, com esta virada de ano, ontem mais precisamente, eu recebi a notícia do término do meu contrato de trabalho com a empresa que eu trabalhava antes. E assim, como eu disse, não foi uma surpresa total, porque eu já imaginava que isso fosse acontecer mediante o cenário da empresa e coisas que estavam acontecendo. Só que ainda assim, você se prepara para isso, mas não está pronto para isso quando isso acontece, né? E aí, assim, além de, claro, o momento financeiro e tudo que, né, isso traz de mudança para minha vida, mas também traz esse lugar de, bom, e agora, né? Se a gente vai recomeçar, para onde vamos então? Será que tem algo do caminho, algo do trajeto, algo do percurso que a gente queira mudar? Será que é o momento de fazer algum tipo de aventura, de alguma coisa que você talvez sempre esperou por fazer, sempre esperou ter o tempo e o momento certo e você sempre teve que deixar para depois? Será que é a hora? E aí, com isso, vem inúmeras possibilidades, né? E aí é necessário muitas vezes você
dar essa respirada e falar, bom, vamos por partes, vamos com calma, porque de muitas possibilidades a gente pode se perder e a ideia não é essa, a ideia é a gente se encontrar. Então, eu tô nesse momento de, né, olhar para todas essas possibilidades, ver tudo que pode acontecer, o que eu posso fazer, coisas que eu quero fazer, mas me trouxe esse pensamento, né, essa reflexão sobre mudanças, sobre recomeços, na verdade, porque essa é a sensação que eu tenho agora, e como eu disse, eu já vivi essa sensação em momentos anteriores também, e não só um momento. Não só no mais óbvio, que foi quando eu me separei, né? Que ali foi um recomeço mais brusco e drástico. Mas eu também vivi isso quando eu decidi sair da casa dos meus pais, né? Quando eu decidi morar só eu e a minha irmã. E foram momentos assim que foram cruciais para mim, e eu já falei isso em algum outro episódio aqui, que também foram momentos que, apesar de terem sido desafiadores e apesar de tudo que também aconteceu derivado a eles, eu não me arrependo assim de nenhum deles, e eu até vejo como eles foram muito necessários, sabe? Eles foram realmente assim pontapés de inícios para mim na minha vida, sabe? Então, não seria diferente dessa vez, né? Dessa vez eu também sinto algo similar, né? Sinto que é um recomeço que vem de um impulso que de repente é externo nesse caso, mas que também vem num momento que, poxa, eu acho que é o momento. Eu acho que traz esse lugar de daqui a algum tempo você vai estar entendendo melhor, né? Os porquês disso agora e o que isso te traz também, né? De recomeço no geral, né? No que é que você quer recomeçar? Nesse caso, eu tô falando muito mais sobre vida profissional, né? Mas nos anteriores tinham mais a ver também com a vida num geral, né? Com uma mudança mais brusca, como eu falei, e recomeços mais difíceis até emocionalmente, né? Mas nenhum deles quer dizer que foi mais fácil ou menos fácil. Acho que todo recomeço é complexo, né? Todo recomeço é difícil. E a gente também tem muito medo, né? Dos recomeços, assim. Acho que é muito natural a gente ter esse receio de recomeçar em algo, né? E aí a gente se vê saindo de uma zona de conforto, principalmente, que a gente já estava, e aí a gente, ou por opção ou não, se vê nesse momento de eu vou precisar sair dessa zoninha de conforto aqui que estava super legal, e o medo vem, né? O receio vem, as ansiedades e todos os pensamentos que podem surgir também com isso, né? Só que ainda assim, como eu falei, também vem essa ideia de, poxa, então isso pode me dar possibilidades. E essas possibilidades, elas podem não ser só muitas, infinitas, como podem ser também muito boas. Podem me proporcionar mudanças e coisas, né? Fazer coisas que de repente eu vinha adiando por muito tempo. Então, também vem um pouco de entusiasmo com isso, sabe? Também vem um pouco desse olhar mais positivo para o que essa mudança possa trazer, né? E o que esse recomeço te traz. Mas é uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa, é um subir e descer mesmo, de um momento mais otimista, de olha, tem opções e vou fazer dar certo. Em outros momentos, o medo e a insegurança de, poxa, mas e se nada der certo? Mas e se eu não conseguir? Mas e se não for bom? E se na verdade eu não devia ter feito? Enfim. Então, acho que eu percebo que é assim que acontece. E como eu falei, ainda bem que depois de um tempo, seja quanto tempo for, pode levar muito tempo ou não. Mas depois de um tempo, ainda bem que a gente às vezes olha para aquilo, vê até mesmo o caminho, essa montanha-russa, esse percurso, como necessário, e aí entende que, poxa, as coisas aconteceram como precisavam acontecer e não me arrependo de nada, e que bom que aconteceu, e que bom que também consegui passar por isso, né? Acho que principalmente depois que, de fato, você passa por esse momento mais, né, desafiador de recomeçar, depois que o recomeço já aconteceu e aí você tá numa linha mais estável, né?
você consegue ter esse olhar de, poxa, que legal, que bacana que isso aconteceu, que bom, fico muito feliz e não me arrependo, como eu falei, e acho que no fim foi melhor assim, sabe? Mas fato é de que em 2026, então, estou recomeçando mais uma vez. Eu ainda estou olhando as minhas possibilidades, ainda não tenho muito bem definido o que de fato vou fazer, mas estou vivendo esse momento de montanha-russa, né? De momentos mais incertos e com um pouco mais de medo, momentos mais otimista e mais com um olhar mais de oportunidade, né? Do que de medo e insegurança. E o que eu posso dizer de todos esses momentos aí que eu já vivi, né? E que já passei por eles, é que assim, por mais que você tome uma decisão, então assim, você decide em que você vai recomeçar e traça um caminho, e aí você vai seguir por ele. Não necessariamente a partir desse momento, então assim, tomei minha decisão, ponto, e eu não tenho mais medo, não tenho mais nenhum tipo de insegurança, tá tudo certo, tudo resolvido. Não, na verdade, essa montanha-russa, ela provavelmente vai estar contigo durante todo o processo. E pode ser, na minha humilde opinião, que ela nunca vai embora, tá? Eu vou te dizer aqui, sinto muito se isso não for fácil de ouvir, tá? Mas assim, eu acho que a gente tem na nossa cabeça muitas vezes que a gente vai se colocar algo, a começar algo, mudar algo, enfim, e aí que a gente vai viver essa montanha-russa no começo e depois a gente vai viver só a calmaria e a tranquilidade disso, né, dessa mudança e tudo mais. Só que o que eu aprendi neste tempo todo de vida é que a gente não vive, e aí pode ser muito um erro meu até, mas enfim, a gente acaba não vivendo esse período de calmaria. Por quê? Ou a gente de fato se vê mediante, né, em frente a alguma outra mudança e algum outro recomeço, né? Então, muitas vezes a vida ela vai se fazendo em ciclos, e então você vai recomeçando muitas vezes em muitos lugares e muitas questões da sua vida diferentes, ou você vai sempre buscar por isso. Então, assim, meio que quando você de repente conquistar algo que você queria muito, né, uma mudança, um recomeço que você planejou e quis muito que acontecesse, quando isso de fato acontecer, de repente você não vai conseguir desfrutar muito dessa calmaria, porque a sua cabeça já vai estar projetando uma outra mudança e uma outra coisa que você queira fazer em um outro lugar para recomeçar. Isso pode acontecer assim, do tipo, eu decidi recomeçar na vida amorosa e deu certo. Aí agora eu sinto que eu preciso achar um rumo na vida profissional, então quero recomeçar na vida profissional. Aí, decido me mudar de casa e vou, sei lá, construir família. Ou eu quero estudar fora e decido estudar fora. Enfim, sabe? Tipo, a sensação que eu tenho é que você vai, então, tendo vários recomeços ao longo da sua jornada e que, então, a gente acaba não tendo ou não se dando muito tempo de aproveitar quando, de fato, seria esse momento de calmaria. Então, por isso que eu sinto muito de estar te dizendo isso, mas é a sensação que eu tenho. Como eu disse, pode ser um erro meu também, pode ser que seja uma forma não muito bacana de viver os ciclos como eu vivo, mas assim, não é um completo desastre, tá? Não vamos pensar por esse lado também, porque esse momento que seria o da calmaria, que é esse momento em que a gente se vê frente a algo que a gente quis muito, por exemplo, ele é bom. Tem como você viver esse momento de, poxa, que legal, gostei, que bom que aconteceu e tô grata por isso. Mas eu acho que se você for assim como eu, você vai realmente ter esse lado, sabe? Esse impulso de querer mudar outras coisas.
E assim, pode ser que, se Deus quiser, em algum momento, talvez lá na frente, na velhice e tal, eu de fato olhe para todas as questões da minha vida e ache que tá tudo muito no lugar, tudo muito bem, tudo muito organizado. E então eu não tenha mais nada para querer mudar e recomeçar. Só que, como eu disse, eu me conheço, então eu sei que existe uma grande chance de eu continuar a vida toda buscando mudar coisas na minha vida e tá sempre buscando por progresso, sabe? Por, tipo, recomeços que me tragam progresso. Então, saberemos no futuro, né? Se esse dia, esse momento vai chegar. E aí, se eu vou de fato saber também aproveitá-lo como eu deveria, né? Mas fato é de que esses recomeços, eles geram esse desafio, mas quando eu falo que eu me conheço, é porque eu sei que muitas vezes o desafio, sabe, o estar com algo em mãos, assim, eu estar com algum projeto, eu estar com algo que me motive, é o que me guia, sabe, assim, por isso que eu falo que a calmaria, ela é muito boa e a gente, às vezes, almeja conquistar as coisas para chegar nesse momento de calmaria, só que quando ele chega, a gente não vive ele na calma, na tranquilidade que deveria. Porque o que a gente gosta, às vezes, é a correria, a mudança. E não sei se tá certo ou não, como eu falei, mas é como funciona para mim, né? E aí, não sei se você também tá recomeçando em algo agora, nesse ano de 2026, porque pelo que eu entendi, né, de tudo que eu vi, de tudo que eu li sobre o ano 1, eu acho que todo mundo vai ter esse impulso, de alguma forma. Acho que a gente sempre sente isso quando o ano vira, né? De um começo, um recomeço. Mas aparentemente o ano 1, ele te traz essa energia triplicada. Você sente isso de um jeito muito mais intenso. E então, todo mundo, de repente, vai ter planos de começar algo e recomeçar em algo. Então, assim, me conta aqui o que é que, de repente, para você é o que você está planejando aí, em que área você está pensando em recomeçar, e também se você já recomeçou em algo e como é que foi para você, o que é que você sentiu, né? O que é que você acha que tirou de aprendizado dessas coisas também, né? Me conta aqui. Ah, e também se você consegue não fazer como eu faço e aproveitar a calmaria, aproveitar a conquista, aproveitar o momento de realizar algo, né? Aproveitar no sentido de desfrutar desse momento, sabe? Bom, e aí eu quero saber então de vocês, tá? Eu vou trazer aqui durante os próximos episódios, provavelmente eu traga atualizações desse recomeço, né? As coisas que eu for decidindo fazer e como é que a vida vai andando aí. E aí eu volto aqui para contar para vocês. Mas agora também quero deixar os episódios um pouquinho mais curtos, tá? Então a gente vai desdobrar os assuntos em mais vídeos para poder ter uma linha do tempo mais fluida, vídeos mais rápidos e tal, que aí acho que para você vai ser bom, para mim também vai ser bom, tá bom? E ó, vou dar até umas repaginadas aqui no canal também. Tem coisa para acontecer aí, então fica ligado, acompanha aqui que eu vou ter mais conteúdos também, mais assuntos. Fica ligado aqui comigo, beleza? E agora no quadro Entre Pensamentos, vou trazer para vocês aqui a indicação de uma série que chegou agora no Prime Video. Eu assisti neste fim de semana e assim, maratonei, eu vi a série inteira, todos os 8 episódios na sequência, porque é dessas séries que te prendem, que te seguram e você quer ver o próximo episódio para saber o que acontece logo. A série se chama All Her Fault. Ela conta a história de uma mãe que vai buscar o filho na casa de um coleguinha da escola e chegando lá, conversa com uma senhora e descobre que aquela casa não é daquela família, o filho dela não está lá, essa senhora não faz ideia de quem seja essa família, inclusive, e ela acaba, né, descobrindo ali que, poxa, o filho
não está ali e ninguém faz ideia de onde ele está. E é uma criança de 5 anos, adorável, Milo, é uma graça, você fica apaixonada por ele a série inteira. E aí você vive esse drama da família, né, da mãe e do pai, mas principalmente da mãe, a Marissa, que, enfim, além de estar claramente, né, vivendo o maior pesadelo da vida de qualquer mãe, que é não fazer ideia de onde o filho está e ter todo, né, todo este momento de apreensão, de entender e o que aconteceu, também vive o momento de julgamento da sociedade, né? Porque afinal de contas, Our Fault não é à toa, né? É muito mais sobre a culpabilização também da mãe, né? Assim, do papel ali da mãe, o que toda a sociedade geralmente faz, que é perguntar cadê a mãe deste garoto, apesar dele ter um pai e ter uma família e outras pessoas e outros adultos que seriam responsáveis por ele. Mas enfim, eu não vou falar muito aqui da série, eu quero muito que você assista. E depois você me conta o que você achou. Ela, como eu falei, está disponível no Prime Video. Ela acabou de sair, estreou agora no dia 2 de janeiro. Tem 8 episódios e você consegue assistir numa maratona só, porque os episódios são ali de 50 minutos, 55 no máximo. E ela realmente te prende, como eu falei. Então, me conta se você gostar, se você assistir. Me fala o que é que você achou, porque ela está sendo muito comentada. E os relatos são todos muito bons, tá? Ela teve ali uma nota, ela tá agora, né? Com uma nota de 7,5 no IMDb, de 10, né? E o Adoro Cinema deu 13 estrelas de 4. Então, assim, ela tá com uma avaliação muito legal. E agora no quadro Tirei do Rascunho, eu vou contar um Tirei do Rascunho muito imbecil meu aqui, porque é o intuito desse quadro, a gente compartilhar pequenas vitórias, não vou chamar de imbecil. Porque são pequenas vitórias, coisinhas que a gente sempre diz que vai fazer e nunca faz, e um dia chega esse momento, e esse momento para mim chegou. Eis que hoje eu finalmente peguei a minha mesa de cabeceira, que estava com um dos pezinhos dela, estava bem solto. Sabe aquela mesinha que os pezinhos são só as madeiras, assim, 4 madeirinhas, que são até meio para fora? Esse de trás, ele tava meio torto, meio solto, porque tinha empenado, eu acho, né? Enfim, no momento ali que eu apertei o parafuso, eu acho que ele deu uma empenada e aí ele ficou meio tonto. E aí eu deixei assim por décadas. Até porque fui eu mesma que montei essa mesa de cabeceira, tá? Então, assim, isso já foi um ótimo gol aí, né? Eu já não faço isso com frequência, então já tinha ficado feliz de ter feito isso. Só que aí também ela começou a ficar xoxa capenga, eu deixei assim, ficou assim por muito tempo. E aí eis que esse momento chegou e eu finalmente apertei este diabo deste parafuso. Na verdade, eu troquei até de lugar para poder, enfim, resolver o problema ali. E finalmente agora tenho uma mesa de cabeceira que está de fato funcional, não está bamba, não está xoxa capenga. E estou feliz por isso, porque isso era algo que sempre que eu olhava para ela, sempre que eu botava alguma coisa em cima dela, eu sempre olhava e falava, preciso fazer isso aqui, mas assim, sempre ficava para depois. Então, o fato de ter finalmente feito isso sai do meu rascunho, finalmente. Bom, e é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Comenta muito aqui pra mim o que você achou. Comenta como eu falei sobre o seu final de ano, tá? E sobre os seus recomeços para 2026. Quais são os seus planos? O que é que você tá pretendendo aí, tá? Ou ao menos em que área você pretende recomeçar este ano. E vamos aqui trocando figurinha nos próximos episódios sobre o nosso ano e sobre os nossos recomeços aqui, tá bom? Um beijo! Fique com Deus, até um próximo vídeo. Tchau!